Boas pessoal, no vídeo de hoje vou trazer o primeiro episódio da construção do meu computador. A verdade é que ele já está ali construído e tu já o viste em alguns vídeos anteriores aqui no canal. Mas a verdade é que algumas peças ainda não estão fechadas, digamos assim. Ainda podem haver aqui e ali algumas alterações que não vou para já desvendar, mas que estão a caminho, literalmente. A peça que vos vou apresentar hoje segue uma linha lógica que eu quero construir aqui nesta minissérie e, portanto, vamos começar pela caixa do computador, porque é ela que armazena todos os seus componentes e que dá vida depois e dá look a toda a build do computador. Desde já quero agradecer à Cooler Master por me ter enviado esta caixa, que é muito bonita, é prática e o preço é bastante barato. Mas vá, para compensar o facto de eu já ter montado isto há algumas semanitas, eu guardei este documento para ti. Admite lá que gostaste. Esta caixa é a Masterbox Lite 5 na sua versão RGB. E o que é que quer dizer isso? Traz 3 ventoinhas na parte frontal de 120mm com iluminação RGB. Eu costumo utilizar isto de uma forma mais estática, mas depois já te mostro aqui algumas imagens dos seus modos de cores que deixam qualquer gamer e entusiasta pelo mundo dos computadores surpreendido. Além de ser possível alterar a cor da iluminação RGB das ventoinhas, é possível alterar a cor destes aros, em que eu escolhi o preto para baixo e o vermelho para a parte de cima. Basta que a gente destaque esta parte frontal e depois, desaparafusando esta estrutura, na caixa vêm incluídos 3 sets, um par de frisos negros, um par vermelho e um par branco. Eu escolhi esta conjugação de vermelho e preto. Apesar da caixa ter um valor relativamente reduzido, traz aqui nesta parte lateral uma grande janela em vidro, vidro temperado 4mm, que pelo preço não é assim tão fácil encontrar uma caixa com este tipo de características. Facilmente conseguimos remover o vidro desenroscando os 2 parafusos que vêm e depois basta destacar, levantar e temos acesso a toda a parte interior do nosso computador. E aqui já vês alguns componentes que eu vou dar aqui um spoiler e revelar um pouco, mas como vês, esta placa gráfica ainda é bastante grande. Aqui ainda tenho o radiador de um cooler, a água e, como vês, ainda sobra algum espaço entre eles. Portanto, se estás a pensar em utilizar uma placa gráfica ligeiramente maior ainda do que esta, já sabes que não vais ter problemas em colocá-la aqui na caixa. Além das 3 ventoinhas que tens na parte frontal, tens também ainda uma na parte traseira, que não é RGB, mas é sempre bom vir mais uma ventoinha para, pelo menos, assegurar-nos de que há aqui um bom fluxo de ar a passar pelos nossos componentes e a manter o nosso computador bem fresquinho. Um dos pontos em que poderá haver alguma crítica para esta caixa é de, na sua parte superior, não haver qualquer grelha de ventilação. Ainda assim, utilizando estas 3 ventoinhas, a ventoinha de trás e um bom cooler, posso assegurar-te que as temperaturas no computador não vão exceder aquilo que é dentro da utilização normal e, portanto, isto, na minha opinião, não faz falta. Se calhar, se queres utilizar um radiador maior ou, por exemplo, se tiveres uma placa gráfica que seja arrefecida a água, esta caixa não vai ser uma opção. Mas também acredito que quem tenha uma placa gráfica com arrefecimento a água tenha um budget superior para investir numa caixa. Na parte traseira, a caixa tem estas furações que já estão preparadas para ventoinhas um bocadinho maiores e tem, como é claro, todas estas ranhuras, como é habitual numa caixa de computador. Tem a particularidade de termos uma frame, uma moldura, onde nós vamos poder pré-aplicar, aliás, a nossa fonte de alimentação e depois então encaixá-la à caixa em si. É mais fácil a instalação da fonte por esse motivo. Se nós removermos a parte lateral da caixa, temos aqui acesso à zona da cabelagem, que, como tu vês, não está completamente desarrumada, mas também não está arrumada de uma forma perfeita. Isto porquê? Porque, como te disse, vão haver alguns componentes que vão ser alterados e, portanto, ainda estou aqui numa fase de estudo de como vai ficar finalizar esta build. Mas, como vês,
tem aqui bastante espaço e bastantes calhas para nós arrumarmos os cabos, e tem aqui algo que eu considero muito importante. Esta ranhura aqui dá acesso à parte interior da caixa, e por isso, se tu te esqueces de passar algum cabo, no final não precisas de estar a desapertar todos os parafusos da motherboard, sendo que consegues aceder a partir deste pequeno espaço, e por isso, quando estás a remover ou a instalar um novo cooler, não precisas de estar a remover tudo, e fios, por exemplo, para a ligação das ventoinhas, podem passar por aqui por trás. Como é óbvio, juntamente com a caixa vinham várias abraçadeiras e vários acessórios para ajudar aqui na arrumação dos cabos. E pronto, agora o momento da vergonha está aqui um disco de 3.5 polegadas, um disco HDD para dados, e que temos aqui uma gaveta em que podemos facilmente tirar e voltar a inserir sem que tenhamos que estar a parafusar ainda mais, e que tornaria este processo um bocado complicado, ainda para mais quando temos assim os cabos ainda numa fase beta, digamos assim. Mas estas baías são bastante úteis para inserir e mesmo para remover os nossos discos. Ainda aqui na parte de trás, isto aqui foi uma botota que eu fiz, porque esta borrachinha não vinha incluída na caixa, retirei de uma outra, mas era interessante que viessem este tipo de acessórios, porque depois a gestão dos cabos e o look dos cabos lá dentro fica diferente, porque eles aqui ficam presos e, portanto, não andam a abanar. Mas, pelo orçamento desta caixa, não podemos pedir muito mais. O painel da parte da frente é em acrílico e é removível sem estarmos a desapertar qualquer tipo de parafuso. E depois temos então aqui acesso às 3 fãs que têm iluminação por RGB, que já vêm pré-instaladas no computador. Nesta parte frontal temos também o botão de reset, os conectores para os auscultadores e para microfone, o botão para ligar, 2 portas USB 3.0, e depois aqui vamos ter LEDs quer do disco, quer do estado do computador, se está ligado, se está desligado, se está em stand-by, que eu pessoalmente não costumo ligar estes LEDs, simplesmente porque não gosto, mas pronto, é natural que eles venham aqui. Outra coisa que é interessante é que nesta parte interior, a zona onde está a nossa fonte e outros discos está tapada, tem algumas grelhas para assegurar ainda alguma ventilação, mas eu gosto que esteja tapada porque não gosto depois de ver os cabos nesta parte frontal. Nesta parte frontal, essencialmente, o que eu gosto de ver são, neste caso, os tubos do cooler, o cabo 24 pinos e os cabos do USB 3.0 e, eventualmente, alguns cabos SATA dos discos. De resto, pouco mais gosto de ver, e esta construção ajuda a isso. A parte da iluminação é alterada através, por exemplo, no meu caso, na MSI Gaming App. Porquê? Porque os LEDs estão ligados diretamente à minha motherboard e os acessórios para ligar os LEDs já vêm com a própria caixa, porque podes ter diferentes LEDs ligados, desde que sejam do sistema, por exemplo, MSI, e tens um conector que podes ligar depois à tua placa, à tua motherboard, se for compatível. E, no fim, não vale a pena mostrar-te como é que podes editar isso, porque é próprio de cada motherboard, mas no fim vou-te deixar algumas imagens dos modos e as coisas que podes alterar. O preço desta caixa está a rondar os cerca de 80 €, tens link na descrição para veres outras características e também onde comprar. E o preço está a rondar os cerca de 80 €. É um pouco mais do que a versão da Masterbox Lite 5, porquê? Porque esta aqui traz 3 ventoinhas, o que já por si só encarece a caixa, e traz ventoinhas RGB e que, portanto, já dá para personalizares um bocadinho mais o teu computador. É uma caixa de um valor bastante baixo, mas que traz features como, por exemplo, esta iluminação, o vidro temperado, esta parte da frente, embora aqui em acrílico, mas com um look muito, muito interessante, e claro, é da Cooler Master, e sabes que a Cooler Master costuma gostar que as pessoas alterem o seu computador. E eu, no meu caso, estou a pensar em alterar algo neste computador, que é colocar a placa gráfica na vertical, e para isso há um acessório próprio da Cooler Master e que, claro está, é compatível com esta caixa. Estou seriamente a pensar isso, e quando ele vier para o mercado, tenho quase certeza que vou comprar. O que é que tu achas? Em vez de termos a placa gráfica assim, colocá-la assim e ficarem as fãs viradas para nós. Dá outro look. E pronto, este é o primeiro episódio desta série. Tiveste direito a spoiler e mostrei-te alguns dos seus componentes deste computador que estou a construir para utilização
pessoal e espero que tenhas gostado. E se tens alguma dúvida, alguma sugestão a dar acerca da construção do PC, deixa nos comentários, é para isso que eles servem e eu vou tentar ler e responder. E se gostaste da caixa, do vídeo e desta série, já sabes, não te esqueças de deixar o like e subscrever o canal para continuares a receber mais novidades e não perderes pitada desta série. Mais uma vez, obrigado à Cooler Master por ter, não é patrocinado, mas por terem arranjado este material para eu construir esta build e para vos trazer esta série. Já sabem, eu sou o Daniel Parício e vemos no próximo vídeo. Não desliguem já, porque vou mostrar aqui algumas imagens.